Então, nós vamos agora para a tríade emocional 2, 3 e 4. Vamos começar pela nossa professora Eliana, para ficar na sequência ali do símbolo, né? Eliana, estás aí? Tô aqui! Ah, daquele jeito, com a nossa síntese transpessoal. Meu O que que tu Deus, meu poderia Deus! trazer para o grupo da tua criança que tu percebeu que faz sentido com a personalidade do tipo 2? Traz um aspecto que seja ilustrativo É, para a turma. sim, sim, eu vou trazer, assim, algumas coisas que me vieram, né, enquanto eu estava trazendo, assim, conectando. O que eu percebo é assim, Luiz, eu, de criança bem pequenininha, né, na verdade, eu tive um núcleo meu muito sensível, muito delicado, e assim, até uma conexão com a espiritualidade muito forte, assim, por exemplo, eu já nasci meio que meditando, meus pais dizem que eu ficava horas parada, sem me mexer, assim, sabe? E eles não sabiam o que estava acontecendo comigo, provavelmente eu estava meditando, né? Sim, sim. E o que eu noto é que, assim, eu nunca me senti entendida e nem atendida nessas necessidades de sensibilidade, de delicadeza, sabe? Os meus pais, eles me deram um tipo de criação, como muitos pais fazem, né? Que assim, o pai e a mãe é que mandam, e você tem que fazer o que eles querem. Então, o meu querer não, eles não compreendiam toda essa sutileza, sabe? Não alcançava isso. Certo. Então, o que eu percebo é que assim, eu acabei aprendendo que é frustrante eu precisar e querer coisas, precisar de coisas, querer, porque não tem um olhar, né? Não tem um eu vejo você, Perfeito. realmente, né? Perfeito. E até hoje eu me sinto assim um ETzinho aqui no, Sim. no planeta nesse sentido, porque poucas pessoas alcançam essa minha forma de sentir, né? Mais sutil, muito mais sutil. Sim, E aí sim. eu acho que assim, acabou impactando muito isso para mim na vida de adulta, por exemplo, na escolha de um companheiro. Perfeito. Muito, 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 entendeu? Então, por exemplo, quando eu comecei a gostar de alguém de verdade, meu pai proibiu. Então, as minhas necessidades foram para o ralo, o meu Uhum. querer foi para o ralo. E eu também sofri muito, e eu me identifiquei um pouquinho com a fala da Manu. Eu falei para mim assim: eu nunca mais vou sofrer por amor desse jeito, nunca mais. E aí, o que eu fiz? O primeiro cara que os meus pais gostaram dele, eu decidi é com esse cara que eu vou ficar. Uhum. E por quê? Porque ele vai ser um bom pai para as minhas filhas. E sim, claro que essa equação não deu certo, porque eu não olhei para mim, Perfeito. entende? Eu fui buscar alguém para agradar outros, né? Para agradar, pensando nos pais e nos filhos, mas não na Sim, mãe. A mãe é como se fosse só um. Exato. tipo, eu me anulei completamente, né? Sim, Então, sim, eu atribuo isso, assim, ao meu perfeito. eneatipo ainda nada trabalhado na época, né? Sim, E hoje perfeito. em dia eu tenho que ficar sempre muito alerta comigo, porque, por exemplo, me atraem possibilidades de pessoas que precisam de ajuda. Perfeito. Cara, eu falo assim, não, sabe? Eu já aprendi algo aqui. Então, quando eu observo esse padrão assim, né, Sim, eu já desarmo, eu digo, não é isso que eu verdadeiramente preciso, né? E aí eu vou perfeito. buscar o que é que eu preciso, assim. Então, esses exemplos que me ocorreram. Mas foi fantástico porque tu levantou, Helena, para aqui, para a nossa turma também, o quanto que a estrutura da personalidade impacta as nossas relações, que ainda não tinha sido citado claramente, e se a gente vê, os 9 tipos vão
estabelecer relações com o mundo que tem a ver com essa ferida que está lá atrás dessa criança que não foi atendida suficientemente. Enquanto a gente não trabalhar ela, a gente vai tentar mendigar no mundo a falta que a nossa criança sentiu. Não pode funcionar, porque daí não é relação. Então, o que acontece? Normalmente, eu não quero ser antirromântico, nunca sou, porque eu gosto de coisa romântica, mas o que acontece? Normalmente, as histórias românticas é uma criança ferida tentando que a outra criança ferida dê suporte para suas... Então, fica... Na hora do apaixonamento é lindo, maravilhoso, mas logo cedo começam as faltas, porque uma criança cuidando da outra criança. Então, na verdade, se a gente for fazer um teste para ver no nosso planeta quem é adulto, de fato, para autorizar os casamentos, eu acho que a nossa população mundial... Né? Mas faz parte do processo, mas foi muito linda a tua colocação, porque no 2, no 3, no 4, a questão central são as relações. São pessoas movidas pela relação com os outros, ao ponto de esquecerem de si mesmos. O outro ocupa um lugar mais importante do que eu mesmo. Né? Então foi muito... Obrigado, chefe, pelo depoimento. E o 2 é rainha nisso, né? Eu tenho muito orgulho disso, inclusive. Literalmente tenho muito orgulho, né? Gostei gostei. E uma coisa, Luiz, só assim complementando, quando você me mostrou que o sentido do caminho do saudável para o 2 é o 4, porque a essência da criança divina está no 4. No 4, exato. Fechou isso para mim no entendimento. Sensibilidade. Sim. Emoção, profundidade e sentimento, claro. E por que a importância... Como o símbolo é fantástico? Porque o 2 olha muito para fora, e o 4 é o que mais olha para dentro. O 4, por isso que às vezes é chamado de individualista, porque a relação dele é com o mundo interno dele. É claro que ele está na conexão com o outro, buscando amor. Então, o 2, quando ele vai para o 4, ele começa a olhar para ele, para o mundo interno. Senão ele está totalmente focado nas relações, na família, no namoro, nos filhos, nos pais, no trabalho, né? Então, faz todo sentido. Foi boa essa lembrança também. E a vida toda, se eu olho para dentro, para o meu querer... A leitura dos meus pais é que é egoísta. Não pode. Aí é que está. E aí que reverteu tudo isso, né? Mas, enfim, é isso. Mas foi excelente. Obrigado, chefa. Obrigada.